no aeroporto de Brasília, aguardando justamente a chegada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Expectativa dela conversar conosco, não é isso, André Anelli? Nem tanto, viu, Kobayashi? Porque a gente se encontra realmente, como você bem destacou, aqui no terminal executivo do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, saindo agora. Olha só, Guilherme, vira por favor ali. Tem o carro, nesse momento agora, é o carro que faz parte do comboio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Alguns colegas de imprensa correm ali na tentativa de falar com ela, mas assim, pela nossa experiência, os aviões executivos, quando eles pousam, as pessoas passam por aqui nesse ponto onde nós estamos, e se ela escolheu sair por lá, é porque provavelmente ela não vai falar com a imprensa. Mesmo assim, a gente vê alguns colegas correndo para lá, a gente vai se deslocar até lá também, né, Kobayashi? A gente destaca ainda nesse momento, com muita calma, aqui para você que está acompanhando a Jovem Pan News, que Michele Bolsonaro estava em Fortaleza, na capital cearense. Ela iria participar de um evento do PL, Partido Liberal Mulher, o qual inclusive ela preside esse grupo dentro da agremiação. Acabou cancelando então todo esse evento por conta do que aconteceu, da prisão preventiva do marido dela, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está na Superintendência da Polícia Federal, e a partir de então houve a confirmação de que Michele Bolsonaro estava voltando aqui para a capital federal. Inicialmente ela voltaria em um voo comercial, o pouso estava previsto para 7:45 da noite, foi antecipado esse horário de retorno dela justamente porque ela está retornando agora então com um avião particular, com um jatinho que foi fretado. Essa é a informação que nós temos. Então, Michele Bolsonaro já pousou aqui na capital federal, ela desce ali naqueles hangares, justamente então os abrigos onde os aviões ficam estacionados, por assim dizer, quando fazem então o seu taxiamento, e nesse momento agora a gente acompanha aqui a saída do comboio da primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela que veio acompanhar de perto então toda essa movimentação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente por determinação do STF, atendendo a um pedido da Polícia Federal por conta de uma série de fatores que foram apontados: risco de fuga, tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, também questões relacionadas a uma mobilização que estava sendo marcada para em frente ali ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vigília que seria formada e que, de acordo com a polícia, poderia afetar então as questões relacionadas ao cumprimento da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não pode ter contato com pessoas, nem correligionários, enfim, sem que haja uma permissão, uma determinação do STF. Portanto, a gente tem agora uma imagem privilegiada, você vai acompanhando ao vivo aqui na Jovem Pan, aquela van está indo em direção ao jatinho, já pousado aqui no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. A gente vai tentando buscar a melhor imagem. Esse aqui é o limite que a gente tem, não tem como avançar daqui para frente, porque é uma área restrita, coberta pela Polícia Federal, e a gente vai então tentando acompanhar toda essa chegada da ex-primeira-dama, agora para acompanhar de perto essa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Kobayashi. Tá aí, André Anelli em cima do lance, no exato momento em que chega no aeroporto de Brasília a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que antecipou o seu retorno do Ceará para o Distrito Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. André Anelli voltando a qualquer momento, prioridade máxima para a informação. É só chamar que voltará conosco na nossa programação, e você segue aí acompanhando as imagens que a gente está tentando fazer ali do momento em que Michele Bolsonaro chega em Brasília. Deixa eu chamar a Deise Ciocari já para falar a respeito disso, Deise. Falar da importância da Michele Bolsonaro, porque é a ex-primeira-dama, esposa de alguém que agora está preso preventivamente e que tem também o seu capital político, se tornou de alguma maneira um quadro, né? Nos últimos anos liderando o PL Mulher, é uma pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, mas vez ou outra é cogitada como uma presidenciável também, ou até mesmo ocupando a vice-presidência em uma chapa que possa ter Tarcísio ou algum outro aliado. A Michele Bolsonaro, como é que você vê a personalidade política da Michele? Deise Ciocari.
Kobayashi, a Michelle, ela apareceu em algumas pesquisas de intenção de voto com uma popularidade bem alta, né? Em algumas pesquisas, inclusive, ela estava à frente do Tarcísio, do governador de São Paulo, né? Então é um indicativo de que entre os nomes ali do clã Bolsonaro, ela talvez seja o nome mais forte. Tem uma questão, a questão dela ser mulher, evangélica, né? A gente sabe que aqui no Brasil essa questão da religião e da política, elas se misturam sim, e se misturam muito. Traz o nome Bolsonaro, que é um nome ainda muito forte politicamente, né? E aí agora o que a gente tem que perceber é como que será trabalhado o nome dela, né? Eu reitero aqui, Kobayashi, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos em todas as análises que eu fiz, ele apresenta uma certa dificuldade em articular de bastidor. Então, sempre quando ele fica no bastidor, quando ele não é mídia o tempo inteiro, ele apresenta alguns entraves. O que a gente tem que observar agora, nas próximas semanas e nos próximos meses, é como que eles vão articular o nome da família Bolsonaro. Eu entendo que a Michelle, ela deva agora assumir um protagonismo, se isso for bem articulado, mas fato é que as pesquisas, elas já vinham demonstrando o nome da Michelle sem ela fazer qualquer esforço, né? Enquanto se cogitava o nome do Tarcísio, ou do Ratinho, ou até do Ronaldo Caiado para a presidência da República, muitas vezes, espontaneamente, o nome da Michelle aparecia nas pesquisas, né? E aí, reitero, esse fato da religião vem muito forte. Eu acompanhei alguns eventos do PL Mulher aqui em São Paulo, e a Michelle demonstrou uma grande simpatia e foi oferecido a ela um grande apreço por aquelas mulheres que estavam lá para prestigiá-la. Então, é um nome que, com certeza, se for bem trabalhado, ele vem com força para 2026. Tá, informação de agora, chegando em Brasília, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, chegando no aeroporto de Brasília. A gente pegou exatamente o momento em que ela chegou ali, o André Anelli nos trouxe ao vivo. A gente não sabe ainda se ela vai para sua residência ou se ela vai se dirigir à Superintendência da Polícia Federal, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, para tentar com ele algum tipo de contato. Ela que antecipou o seu retorno a Brasília, do Ceará para Brasília. A previsão era da chegada dela somente no início da noite, mas ela fretou um voo particular e se antecipou no retorno à capital federal. Quero também a análise do Elias Tavares sobre a figura da ex-primeira-dama, da Michelle Bolsonaro. Aparentemente se preparou, né, Elias? Se a gente pega os primeiros discursos públicos da Michelle Bolsonaro lá, quando ela se tornou primeira-dama, e compara com esses últimos discursos que ela tem feito Brasil afora, nos eventos do PL Mulher, principalmente, é outra pessoa, muito mais impostada, com muito mais eloquência, com um discurso muito mais afiado, fala com um pouco mais de propriedade de políticas públicas. A vivência como primeira-dama deve ter dado a ela também bagagem para esse tipo de performance política, né, Elias Tavares? Qual a sua análise sobre a figura da Michelle Bolsonaro, principalmente agora com a prisão do ex-presidente? Eu acho que se tem alguém que possa, de alguma maneira, capitalizar politicamente com a injustiça ou com o senso de justiça que os aliados vão trabalhar em relação à prisão do ex-presidente Bolsonaro, é a própria esposa, não é isso? Sem dúvida nenhuma, Koba. Analisar a figura da Michelle, ela é muito interessante, porque a Michelle, ela começa a ter o seu protagonismo justamente quando se falava que o Bolsonaro se tornaria inelegível, né? A partir daquele momento, a gente percebeu a sua identidade partidária, ou seja, ela começou a ocupar espaços de destaque no PL, começou a ocupar espaços de mídia dentro do PL, na propaganda eleitoral gratuita do partido, né? Ela é uma base do bolsonarismo emocional, né? Como a Deise colocou muito bem aqui, né? Evangélica, mãe, tudo isso o torna muito mais afável, né? Então ela tem ali o carimbo do bolsonarismo, mas ao mesmo tempo a sutileza pelo fato de ser uma mulher, de ser uma mãe, e tem feito bons discursos, né? O discurso da Paulista dela no último 7 de setembro foi um discurso muito emocionante, né? Todo mundo estava ali, ficou de fato emocionado. É evidente que cada vez mais ela
ela se torna uma peça, ela também é uma jogadora parada nesse tabuleiro, porque ela pode ser utilizada de todas as formas possíveis aí dentro do PL, como a gente já vinha falando. Ela pode vir a ser alçada a uma candidata a vice com o Tarcísio de Freitas na cabeça de chapa, pode vir a ser a própria candidata, tem uma chance grande de ser eleita senadora no momento que precisa reconfigurar o Senado Federal. A gente tem 2/3 dos senadores que serão trocados na próxima legislatura. Então ela vem para ser justamente ali uma espécie de mandala para esse clã bolsonarismo, e evidentemente que a fala dela, a hora que ela falar, a gente não sabe se vai ser agora ou se vai ser mais tarde ou não, hoje ou amanhã, a hora que ela falar, com certeza ela trará ali elementos interessantes para a gente analisar, porque é a figura da esposa que está ali longe do seu marido por força de uma prisão, né? Vale a pena a gente acompanhar o que vai acontecer. Agora são 13 horas e 57 minutos, um rápido intervalo para você que nos acompanha pela nossa rede. Por aqui a gente segue com os comentários do Diego Tavares. Diego, tanto a Deise quanto o Elias trouxeram aqui o fato da Michele ter uma capilaridade, um pouco mais de influência no público feminino, é mulher, é evangélica, e principalmente nessa questão da pauta da mulher, como foi uma aposta do próprio partido, né, de colocar ela como líder do PL mulher, é um campo estratégico, porque é um campo onde há grande rejeição ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, de alguma maneira, ela consegue conversar com quem é bolsonarista e, além destes, também com as mulheres que não se sentem simpáticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela, de alguma maneira, pode ampliar um pouco mais o perfil do público político, do capital político do ex-presidente. Isso dá diferencial para ser uma sucessora nas eleições do ano que vem? Sem dúvida, Kobayashi. Nesse momento em que muitas candidaturas no campo da direita se apresentam, todo o diferencial é válido. E eu vou além em relação à tua análise. A Michele, ela não é só mais palatável às mulheres que rejeitam Jair Bolsonaro. O atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também teve, na sua crescente rejeição, uma rejeição mais acentuada com o público feminino. Então, Michele Bolsonaro poderia também ocupar esse gap de eleitorado que está se tornando um problema não só para o Bolsonaro, como foi dito, mas também para o presidente Lula. E, de fato, nós falávamos há pouco a respeito de Valdemar Costa Neto. Valdemar é o grande responsável pela carreira política de Michele Bolsonaro. Tudo isso que nós estamos comentando aqui sobre como a Michele se desenvolveu, sobre como ela se tornou um player político com luz própria e não só alguém que vive ali à sombra de Jair Bolsonaro, leva a assinatura de Valdemar Costa Neto. Lá atrás, ele já teve essa visão de que Michele Bolsonaro poderia representar um bolsonarismo 2.0, alguém que trouxesse o eleitorado bolsonarista sem trazer consigo o desgaste. Isso é muito também do que acabou acontecendo com o Tarcísio de Freitas. É que o Tarcísio ainda encontra alguns problemas em relação à falta do sobrenome e, por isso, tem encontrado ultimamente alguma resistência em relação aos próprios filhos de Jair Bolsonaro. Mas o fato é que Michele Bolsonaro também emula bastante esse papel. Não à toa, Valdemar Costa Neto investiu pesado para que ela se consolidasse como uma liderança política que tem uma cartilha à sua disposição. A tendência é que ela, de fato, vá para uma vaga do Senado pelo Distrito Federal. Mas ela não está descartada por nenhum dos players no campo da centro-direita como uma vice com muita força, ou até mesmo, diante da impossibilidade de se emplacar outras candidaturas, como a candidata à cabeça de chapa à presidência da República em 2026.